Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Domingão com clássico. Santos e Corinthians se enfrentam às 20 horas na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista e será um clássico cheio de reservas, né? Se já seria complicado assistir Santos e Corinthians domingo com essa maratona de jogos, Santos não vem de uma boa fase, Corinthians não tá jogando bem. Os dois vão jogar com equipes reservas. O Corinthians, inclusive, 7 titulares nem foram relacionados para essa partida. O Santos, o único titular que foi relacionado é o Marinho, então um clássico com muitas reservas. O Santos, obviamente, pensando no jogo de terça-feira contra o Boca pela fase de grupos da Libertadores, é um jogo importantíssimo para o Santos na Libertadores, né? Perdeu o primeiro jogo da fase de grupos, então é fundamental conseguir conquistar esses 3 pontos fora de casa. Mas vamos para esses relacionados do Santos, né? Temos várias dúvidas em relação à provável escalação do Santos, quem pode ser utilizado, né? Então vamos começar primeiro pelos relacionados para a gente ter uma ideia com quem a gente pode contar para esse jogo. Goleiros, John e Vladimir, né? O João Paulo segue fora, ele que foi resolver alguns problemas familiares, deve ficar à disposição somente para esse jogo contra o Boca. Aí os laterais de ofício mesmo, né? Temos o Mikael e o Sandro. Zagueiros, Jonathan, Luiz Felipe, Robson Reis e Wellington Tim. Meias, Felipe Carvalho, Guilherme Nunes, Ivonei, Kevin, Lucas Barbosa, Lucas Lourenço e Victor Ian. Atacantes, Alanzinho, Ângelo, Bruno Marques, Caio Jorge, Copete, Lucas Venuto, Marinho e Renier. Como vocês observaram, né, só temos aí o Marinho como titular do Santos, né? Provavelmente que vá jogar essa partida contra o Boca. Tem uma dúvida logo de cara para quem será o goleiro, né? Se John ou Vladimir. A maioria dos sites estão dando como o John, que será o goleiro titular, né? Então vamos ver se vai acontecer esse revezamento entre os goleiros, principalmente os considerados reservas do Santos, mas a tendência é que o John deva jogar. Eu, particularmente, também prefiro o John. Eu acho que mesmo ele falhando em alguns jogos, né, nos últimos jogos, eu acho que o John ele inspira mais confiança, principalmente ao torcedor, ao time do Santos. Então eu iria com o John. Aí vamos também para outro fator, né? O Santos pode jogar com algumas variações. Jogamos já no Campeonato Paulista com o time reserva com 3 zagueiros e também, né, jogando da forma como jogamos com o time titular, apenas 2 zagueiros e os laterais. É uma tendência, né? Até o mesmo Ariel Holan disse que pode aplicar essa questão de 3 zagueiros com a equipe reserva do Santos. Então vamos aguardar aí se ele vai colocar esse esquema com 3 zagueiros ou não. A provável escalação do Globo Esporte é a seguinte: John no gol, aí temos na lateral o Mikael, zagueiro Luiz Felipe, Alex ou Robson, e aí na outra lateral o Wellington Tim ou o Jonathan, e aí no meio campo temos Guilherme Nunes, Kevin, Jean Mota, Lucas Lourenço, aí no ataque Ângelo e Caio Jorge. Nessa formação nós teríamos um meio campo mais povoado, né, com 4 meio-campistas, digamos assim, né? O Kevin, Guilherme Nunes, Lucas Lourenço e Jean Mota. Porém, existe também a possibilidade de sacar um dos meio-campistas, que daí no caso seria o Jean Mota ou o Lucas Lourenço, e inserir o Alanzinho, que é um jogador, né, que ele joga ali pelas laterais, é um atacante, um ponta, e tem a questão da velocidade. Pode ser também uma outra ideia de formação para enfrentar o time do Corinthians. E no ataque também tem uma dúvida, se é o Caio Jorge ou se é o Bruno Marques. Pelo visto, o Marcos Leonardo ganhou a posição de titular, né? Deve começar jogando contra o Boca. Então, a tendência é essa briga aí entre Caio Jorge e Bruno Marques. Eu confesso que, a meu gosto, prefiro o Caio Jorge. Acho que é um jogador que pode entregar taticamente mais para o Santos. Né? Ele é um jogador que ajuda a fazer a marcação alta. A questão de marcação alta é uma coisa que a gente sempre vem batendo aqui na tecla nos últimos resultados do Santos, que não está acontecendo. E o Caio Jorge é um jogador que eu acho que ele pode fazer isso muito bem. Até mesmo aquele gol que ele fez na Libertadores, né, 2020 contra o Grêmio, poucos segundos, foi o quê? Foi pressionando, fazendo a marcação alta. Então ele é um jogador que já tem isso com ele, né? Ele sabe fazer muito bem essa marcação alta. E também tem a questão do Ângelo. O Ângelo, ao meu ver, vem jogando bem, né? Nos últimos jogos não teve tantas chances assim para aparecer para o jogo, mas é um jogador que pode desequilibrar, é também rápido, também tem a questão do drible e pode ser bem favorecido se o meio-campo souber abastecê-lo.
né? Tanto o Caio Jorge como o Ângelo, e também se o Alanzinho vier a jogar, precisam de jogadores que abasteçam ele. Não dá só para eles ficarem voltando para tentar pegar a bola, né? Então precisa resolver essa questão do meio-campo. Talvez essa ideia de povoar mais o meio-campo seja em relação a isso. Em algumas partidas a gente observou um buraco no meio, né? O ataque e a defesa. E existia um grande buraco ali nesse meio-campo e não conseguia fazer essa ligação. Por isso, pode ser que isso aconteça. Tem uma outra provável escalação, aí é do Lucas Musetti, lá da Gazeta Esportiva, que ele coloca o Vladimir como titular, aí a zaga, né? Luiz Felipe, Robson, Wellington Tim, ou Jonathan, Sandro, aí o meio-campo, Guilherme Nunes, Kevin, Lucas Lourenço, Copete na vaga do Ângelo. Ao meu ver, colocar o Copete na vaga do Ângelo é um erro, tá? Eu acho que é momento para a gente dar rodagem para o Ângelo, principalmente para ele jogar um clássico. E aí, o Marinho e Caio Jorge. O Marinho poderia começar jogando e praticamente um ataque titular, né? Se você for considerar que o Caio Jorge há pouco tempo era titular, Marinho titular, e o Ângelo é um atleta que, principalmente com a saída do Soteldo, ele pode jogar na função do Soteldo, né? Ele jogaria trocado, né? Com o pé trocado, mas ele já jogou assim da categoria de base, então, enfim, seria um ataque muito mais forte, né, do que essa outra opção aqui que a gente falou do Globo Esporte. Enfim, não dá muito para a gente cravar qual será essa provável escalação, mas eu acho que a ideia de jogo que dá para a gente falar aqui é a questão do meio-campo. Eu acho que hoje o Areolan vai tentar reforçar esse meio para conseguir uma certa vantagem em cima do Corinthians. Tem uma provável escalação do Corinthians também, que eu vou passar aqui para vocês. E, como eu falei para vocês, né, é um time que vai com muitos jogadores reservas. Então, o Santos também tem que aproveitar isso para tentar equilibrar a partida, né? O gol seria o Cássio, titular. Zaga, Gemerson, Raul Gustavo, nas laterais, João Vitor, Lucas Piton. No meio-campo, Cantígio ou Ramiro, Gabriel, Vitinho, Varanda, Mosquito e Cauê. Seria a provável escalação do Corinthians também, com muitos desfalques, principalmente entre os relacionados, né? Então, nem no banco alguns titulares vão ficar. E é isso. O Santos precisa dessa vitória, principalmente em questão do grupo, né? O Mirassol é o líder, o Guarani está ali na cola do Santos, então seria importantíssimo o Santos conseguir esses 3 pontos em cima do Corinthians, nem só pensando em tabela de Campeonato Paulista, mas já começa uma certa pressão em cima da comissão técnica, já começa a torcida a perder um pouco a paciência e logo na sequência temos um jogo importante contra o Boca, né? Então é importante o time do Santos voltar a vencer, principalmente um clássico, jogando na Vila Belmiro. Não interessa se é o Corinthians que vai jogar com time titular, com time reserva, é um clássico. Clássico ninguém gosta de perder, independente da escalação que o treinador vai colocar em campo. Então, é uma grande oportunidade para o Santos começar a virar essa chavinha, né, de algumas desconfianças em relação aos jogadores, em relação à comissão técnica, e voltar a vencer, que será importantíssimo para a gente, já de olho nesse jogo contra o Boca na terça-feira. Quero os palpites de vocês aqui nos comentários, se vocês estão confiantes para uma vitória, se vocês estão mais pessimistas, e também quanto que será o placar. Se quiser também chutar quem que vai fazer o gol, fique à vontade. Fique à vontade. Não esqueça também de deixar o seu like, se você gostou do vídeo, se você está confiante numa vitória do Santos, e também se inscrever aqui no canal, que dessa forma você sempre vai receber vídeos da gente falando sobre Santos Futebol Clube. E me siga nas redes sociais, @NajulaLuz, no Instagram e no Twitter, que lá eu também falo bastante de Santos. Um grande abraço para vocês e depois do jogo, depois do clássico, tem live aqui para a gente falar sobre esse resultado. Grande abraço.